Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a nossa videoaula 3. Bom, essa videoaula a gente vai trabalhar como lançar pilares no TQS, entendeu? Então, bora pro vídeo. Vocês vão ter que estar, teoricamente, vocês já estão com o modelador estrutural aberto. Quando vocês finalizaram o lançamento da máscara, vocês já entraram no modelador estrutural. Então agora é o seguinte, para vocês lançarem pilares, vocês cliquem em pilares, na aba pilares aqui, ó, na aba pilares, e aí vocês podem clicar em inserir pilar. Clique em inserir pilar, ele vai pedir para você colocar a seção do pilar, né? No nosso caso, como é que a gente lança pilares? Antes de vir aqui, nós precisamos abrir a nossa apostila. Por quê? Existem regras para lançar pilares. Aqui na nossa página, na página 15 da apostila, mostra os passos para plotar pilares. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso edifício é a ordem de locação dos pilares. Então, deixa eu sair aqui um pouquinho rapidão e vamos olhar para a nossa planta. Essa é a nossa planta. Então, qual seria a ordem de locação dos pilares? Primeiro, a gente coloca os pilares de canto. Quais são os pilares de canto? Nós temos esse, entende? Esses são os pilares de canto que nós temos na nossa estrutura. Pilar de canto, gente, é aquele que uma viga morre nele e outra viga morre nele também. Então, duas vigas morrem nele. Ela não continua, entendeu? Ela morre nele. Então, quando você tem uma viga que morre no pilar e outra viga que morre no pilar, ele é um de canto. E é óbvio, ó, tá no canto da estrutura. Aqui tá no canto, tá no canto, tá no canto. Então, esse é o pilar de canto. O pilar de extremidade é esse aqui, por exemplo. Se é que a gente vai lançar um pilar aqui, vamos supor que a gente lance um pilar bem aqui. Você tem uma viga que passa por cima do pilar e você tem uma viga que morre no pilar. Bom, esse é uma viga que a gente chama, um pilar que a gente chama de extremidade. E você tem um pilar intermediário. O pilar intermediário é o seguinte, digamos que tivesse um pilar aqui e essa viga passasse por ele. Passasse aqui. Então, você teria uma viga que passa, outra viga que passa. Então, as duas vigas estão passando pelo pilar, por cima do pilar. Quando você tem duas vigas que passam, trata-se de um pilar intermediário. Entendeu? Então, essa é a diferença do pilar de canto para o pilar intermediário para o pilar de extremidade. Aqui está dizendo que a ordem de colocação dos pilares começa pelo pilar de canto. Entendeu? Eu vou ler todas as leis, as regrinhas. Não é lei, né? São recomendações. E aí, depois eu vou colocar os pilares. Depois vocês colocam os pilares da área comum de todos os pavimentos. Quais são os pilares que são comuns a todos os pavimentos? Bom, nós temos pilares que seguram caixa d'água, o reservatório. Nós temos pilares que seguram a escada. Nós temos pilares que seguram elevadores. Também temos escadas que seguram o núcleo rígido. Então, todos os elementos que vão fazer parte dos pisos, que sai de um piso e chega no outro, a gente coloca os pilares em segundo lugar. Primeiro aos de canto, depois são esses. Então, depois a gente coloca os pilares de extremidade, que são esses que têm um encontro, uma viga chega, morre nele e outra viga passa. E depois os intermediários, que são aqueles que as duas vigas passam. Bom, em segundo lugar, nós temos a distância entre os pilares tem que estar entre 3 e 7 metros, entendeu? Às vezes pode ficar menos ou mais, às vezes as regras podem se entrar em conflito, entendeu? Por exemplo, você tem uma distância de quase 7 metros. É ruim deixar quase 7 metros sem ter pilar, entendeu? Você precisa colocar um pilar no meio. E às vezes você tem outro. Às vezes, para colocar uma viga, você coloca um pilar e a distância de um pilar para o outro pode ficar menor do que 3 metros,
entendeu? Então isso é complicado. Mas assim, mas é possível, entendeu? Bom, a distância ótima é 4,5 metros, é a mais econômica, né? Então você tem que procurar deixar em 4,5 metros ou mais perto possível disso, entendeu? Mas se não der também, você tem esse intervalo de 3 a 7 metros. Sempre que possível, você mantém um alinhamento entre os pilares. Porque se você não alinhar os pilares, pode ser necessário vigas de transição. Pilares nascer em cima de viga. Isso daí não é bom, apesar de ser possível. Pilares devem respeitar a proposta arquitetônica. Poxa, se você colocar um pilar, por exemplo, tem uma parede, e aí ao invés de você colocar o pilar embutido na parede, você colocar um pilar aparecendo, você está criando arquitetura ali, entendeu? Você não pode ter um elemento no lugar. Se não for possível, gente, se for obrigado a colocar um pilar, você coloca, você tem que discutir com o arquiteto para falar com ele, ó, vai ser preciso de um pilar aqui, entende? Ou seja, tem que respeitar a proposta arquitetônica. A menor dimensão dos pilares tem que ser paralela à maior dimensão da planta, ou seja, é a mesma coisa que falar que a maior dimensão dos pilares tem que ser paralela à menor dimensão da planta, né? Vou mostrar isso depois para vocês. Então, e vocês têm que deixar os elementos estruturais o mais parecido possível uns com os outros. Por quê? Se você tiver um pilar de um jeito, outro pilar de outro, às vezes confunde na obra, exige mais esforço das pessoas que estão na obra. Então, é melhor você colocar, uniformizar, fazer todos os pilares iguais, todas as vigas iguais. Mas é claro que se não for possível, você muda. Tudo depende de como a sua estrutura vai ser exigida, né? Vai ser solicitada. Bom, então vamos ver essas regrinhas na prática agora. Primeiro, nós temos que colocar os pilares de canto. Mas qual a posição do pilar? A gente precisa colocar a menor dimensão do pilar, tem que ser paralela à maior dimensão da planta. Ou seja, se a planta tem uma dimensão maior nesse sentido, então você tem que colocar a menor dimensão do pilar nesse sentido também. Então vamos colocar, vamos em pilares, dados atuais, seção. Então, a base do meu pilar vai ter que ser a dimensão menor e a altura tem que ser a dimensão maior. Nesse caso, porque a nossa obra tem essa configuração, a nossa obra ela é comprida e ela é a dimensão vertical, né? Se você olhar em planta, ela é menor do que a dimensão horizontal. Então a gente coloca a base menor. Quanto que a gente coloca a base? Coloca 14. É o mínimo possível, entende? O mínimo é 14. No mínimo por norma é 14. Se você colocar 13, o que vai acontecer? O TQS vai acusar erro. Vai dizer que está errado. Então você coloca 14. E qual a menor altura? Bom, a menor área possível de um pilar, base vezes altura, é 360 centímetros quadrados. Se você fizer 360 centímetros dividido por 14, você vai ter uma dimensão de 25, alguma coisa. Não dá para fazer 25, alguma coisa. O pedreiro não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que colocar um múltiplo de 5 superior. Então, no caso, depois do 25, nós temos o 30, né? Que é o múltiplo de 5 mais próximo. Então, você faz H30. Então, esse é o nosso pilar. Clique em OK. Agora, nós vamos inserir o pilar. Clique em inserir pilar. O pilar ele começa com um ponto de inserção centralizado. Tá vendo que o ponto de inserção do mouse está exatamente no centro do pilar? Só que é o seguinte, se eu for lançar... aí a regra é lançar os pilares de canto primeiro. Se eu for lançar nesse pilar aqui, é difícil posicionar ele. Eu preciso ter um ponto de referência. Seria esse o ponto de referência. Mas o meu pilar não está... mas o ponto de inserção não tá no canto, está no centro. Então, eu preciso colocar esse ponto de inserção no centro. Para isso, a gente aperta F2, 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 F2 e vai apertando F2 até chegar na posição correta. Deu certo. Estamos na posição correta. Só que é o seguinte, você está vendo que sobra de um lado e do outro falta? Ou seja, não tem revestimento de um lado? Você precisa criar um revestimento.
Para isso, você aperta a tecla R, vai sumir o pilar, aí você clica em qualquer lugar, arrasta para frente e escreve o valor do revestimento. No nosso caso é 0,5. 0,5. Enter. Agora o pilar, se você aproximar muito, você vai ver que o mouse e o ponto de inserção sai um pouco do pilar, porque ele deixa espaço para o revestimento. Ó, agora é só clicar e lançar o seu pilar. Primeira coisa, nós vamos lançar os pilares de canto. Ó, lancei esse, vou lançar esse outro aqui, F2, F2, F2. Agora a gente lança aqui. A gente vai lançar esse pilar de canto. Se você apertar Enter, ele repete o comando anterior. Então, aperto Enter, ele já vai lançar o meu pilar. Aperto F2, 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 e aí eu lanço o meu pilar. Outro pilar de canto é esse aqui. Já está na posição correta. Outro pilar de canto é esse aqui, tem que apertar F2, F2, lanço de novo, ó, aperto F2, lancei os meus pilares de canto. Qual é a próxima regrinha? Eu tenho que lançar os pilares que seguram todos os pavimentos. Gente, escadas eu vou deixar para ensinar só se der tempo. Então, vamos lançar primeiro o pavimento, o mais importante aqui é o reservatório. Nós vamos lançar o reservatório. E coincide, gente, que o reservatório é lançado dois pilares dois pilares intermediários, são um pilar de extremidade. Você pode ver que ele tem uma viga aqui e morre nesses dois pilares. A gente vai colocar aqui. Só que é o seguinte, aqui se eu colocar o meu pilar, ele vai ferir a proposta arquitetônica. Não posso ferir a proposta arquitetônica. O que eu faço? Aperto ESC, vou em dados atuais do meu pilar, mudo a altura e a base, e agora ele está deitado. Se eu inserir pilar aqui, ó, clicar em inserir pilar, ele está deitado. Já tem um ponto de inserção aqui, coloco o pilar. Aí no meu outro pilar, eu já posso deixar ele na dimensão correta da minha estrutura, que vai combater a minha ação do vento. Coloco ele aqui. Ops, tá vendo que não tem ponto de inserção? Ele vai dar errado. O que você faz? Vem desenhar, cria uma linha, clica aqui, desenha essa linha. Se você não sabe como deixar ela reta, aperta Shift e segura. Segura Shift, ela faz o orto. Sabe o orto do AutoCAD? Então, aí você pode clicar em qualquer lugar aqui. Já tem um ponto de inserção aqui, ó. Aí você clica aqui em pilares, inserir pilar, e aí você coloca no seu ponto de inserção o pilar que você quer. Entende? Agora é o seguinte, a distância, ó, em cotagem, a gente sabe a distância das coisas. Cotagem linear, a gente sabe, se eu pegar a distância desse pilar até esse pilar, eu vou ver que ele tem uma distância de 5,7. Vocês estão vendo que está próximo de 4,5? Então, não precisa mudar essa distância, não precisa acrescentar pilar aqui no meio, porque está perto dos 4,5 metros. Agora, aqui, ó, se você medir essa distância desse pilar até esse pilar aqui, você vai ter 6,65, está próximo de 7. Aí você tem duas regras que se combatem. Se eu colocar um pilar aqui, ó, opa, criei errado. Se você calcular essa distância daqui até aqui, você vai ver que dá 2,49, não dá 3. Você pode colocar um pilar aqui no meio, ó, um pilar aqui no meio. Vai ficar entre os 3 metros. Mas você pode criar um pilar nessa viga, só que se você criar um pilar nessa viga, vai dar 2,49. Eu sei que todos vocês já fizeram um pilar aqui por causa da viga, mas vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar esse pilar a uma distância de 3 metros, já que é o mínimo da regra. Que daí eu respondo as duas regras. Ó, vou criar uma linha daqui para cá, 300 centímetros. Ó, vai dar bem aqui. Aí eu vou vir aqui em pilares, inserir o pilar, só que o pilar vai ter que ser virado. Vamos em seção, a gente coloca 30
por 14. Ok. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, gente. Insiro o meu... Quer dizer, sumiu a minha viga auxiliar, ó. Vamos desenhar. Vamos desenhar aqui, 300. Aí a gente vai em pilares, inserir pilar. F2. Eu vou colocar o pilar... Ah, o ponto de inserção é aqui. Vou deixar o pilar aqui. Gente, projeto estrutural você faz do jeito que você quiser, entende? Seguindo aquelas regras que eu passei para vocês, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pronto, gente, agora está lançado todos os pilares da minha edificação. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, e ele vai ficar por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e vê quantas vezes for necessário.